Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Um- uma segunda-feira aí de trabalho, né, para muita gente. E já tivemos polêmica, né, na primeira rodada do Brasileirão. Já tivemos uma polêmica na Série A, também na Série C, mas a gente vai falar sobre isso. Eu, eu tinha marcado uma live agora para as 8 da noite com o nosso Jacozinho. Jacozinho que é uma figuraça, é, jogou muita bola na equipe do CSA, um alagoano que fez sucesso no futebol. Ele, ele era muito divertido também, né? Entrava nas histórias com o Márcio Canuto, o grande repórter Márcio Canuto. E, e aí o Jacozinho ele teve um problema nessa noite, né, passada, e ele me ligou avisando que não poderia participar dessa live hoje. Ficou bem chateado, mas é um problema pessoal que ele tem e não daria para ele participar com a gente hoje da live. Mas a gente vai remarcar porque a gente vai falar. Quer ouvir histórias do Jacozinho, histórias importantes de um cara lá do Nordeste, uma figura, eu repito, e que jogou muita bola, inclusive recebeu passe do Maradona numa partida no Maracanã. Bom, com isso, o que a gente fez? A gente vai repercutir, a gente não vai deixar o horário não, já que a gente tinha esse horário marcado, né? A gente paga esse horário. Então, o que a gente fez? Vamos falar com o nosso comentarista José Roberto Luques, o Zé Bo... que vai falar com a gente na noite desta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. Estamos ao vivo com José Roberto Luques, o Zé Boquinha, para falar sobre esta primeira rodada do Campeonato Brasileiro e falar sobre essa, não diria palhaçada, mas foi estranho o que aconteceu. Eu tenho um novo quadro, eu estava falando até agora há pouco com o Zé Boquinha sobre esse novo quadro que eu coloquei no Instagram, que chama Opinião 10. Eu tenho que falar em 10 segundos. E, lógico, algumas pessoas não entendem essa minha posição. Eu disse que o Goiás, na minha visão, a meu ver, o Goiás deveria perder os pontos, porque era o responsável pela partida, e o São Paulo ganhar os pontos, porque o São Paulo viajou. Se fosse qualquer equipe que tivesse viajado para jogar, pelo menos essa é a minha opinião. Mas quem opina aqui é o Zé Boquinha. Zé, boa noite, sempre muito legal falar com você. Muito obrigado por atender o meu convite. Obrigado, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Maurício. A gente previu, né? Fazer o Brasileirão, né? Tem A, B, C, D, né? Para tomar conta. Com a estrutura que a gente tem, não vai ser fácil, cara. Já pipocou no primeiro jogo. Eu não concordo com você porque é um problema aleatório. Nós temos que saber que o Brasileirão vai ser jogado durante a pandemia. Já tem regras especiais, já não tem torcida, já tem uma série de coisas. A falha aí é de quem toma conta do campeonato, que é o responsável pelos exames. Uhum. Então, os dois times tinham que estar com os exames prontos, digamos, na quinta-feira. Está aqui, ó. Tem 10 jogadores aqui do Goiás que não vão poder jogar. Pô, os 10 são titulares, sei lá, 8 são titulares. Aí parou, na sexta-feira, jogo adiado. Acabou. É que Simples. alegaram que os resultados não saíram, né, Zé? Aí Mas que então, mas não alegaram. saíram por quê? Porque a estrutura é ruim. Isso. Eu fiz inclusive um paralelo com a NBA que fechou todo mundo numa bolha, porque é diferente, é claro, os times jogam ali, uma quadra de basquete, há um potencial financeiro enorme para você fazer o que você quiser, então você está todo resguardado de qualquer detalhe. Falei também que esse campeonato deveria ter sido feito em regiões, falei Fechado várias nas vezes. TEDs, né? Os caras Sedes, têm que ser né? inteligentes, falar, pera um pouquinho, nós não podemos fazer 38 jogos e fazer o cara sair de Porto Alegre e ir para Fortaleza jogar e vice-versa. É um risco terrível o deslocamento, claro que é.
Então vamos fazer regional e vamos decidir no mata-mata. Vamos classificar, sei lá, 4 regiões administrativas, classificar 2 de cada uma e fazer um mata-mata de 8 equipes no fim. Ou um torneião de 8 equipes no fim, simples, né? Fácil de fazer. Você pode fazer, ou dividir de novo. Só ter imaginação, ter sensibilidade, entender que nós estamos vivendo dentro do pepino danado. O mundo inteiro está assim, cara. Não é brincadeira o que está acontecendo. Não estamos aqui com uma gripe sazonal, né? Está passando, agora o inverno passa, acabou, não vai ter mais problema. Já tomei a vacina lá em março. Sim. Não, não é. O negócio vai ficar aí. Não vai ser daqui para amanhã que você vai liberar estádio. Então, cara, ou você toma todos os cuidados pertinentes para que a coisa ande direito, ou não sei o que vai acontecer. Quer dizer, já começou tudo errado, da forma que começou o campeonato, turno e retorno, com 20 times, 38 jogos cada equipe, deslocamento. Isso aí já é um grande problema, né? Você já vai para um outro hotel, você já vai para um outro lugar, você está na sua casa resguardado, só sai para treinar, o clube toma todas as providências para você ir treinar e voltar direitinho. Agora não, você tem que pegar um ônibus, ir para o aeroporto pega o avião desce, pega outro ônibus diferente, vai para um outro lugar, vai para um outro hotel, com todos os cuidados possíveis. Você está arriscando a sua pele. É o time da casa teve o problema. O time da casa podia ser o São Paulo. O Sim. São Paulo estava coberto. Então, cara, eu vou te contar, já começamos tudo errado. E a coisa mais incrível que eu vi ontem na rodada foi o pênalti que deram contra a Ponte Preta. O cara com os 2 braços para trás, a bola vai na coxa do cara, o juiz dá pênalti. Eita, já começou, né? Já começou com Já mais coisa começou a errada, né, Zé? mandraquizada. Isso é ser muito mandrake, né? Pelo amor Mas de Deus. agora, Zé, o que eu estava falando também sobre. O Daniel Alves, ele tentou se expressar, se expressou mal, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis criticar a organização, como você está falando. Lógico, ele está jogando lá na Espanha, tudo, né, na Europa, na França, tal. Aí, de repente, ele vai acreditar no que a CBF faz. Cada coisa. Não, não tem comparação, né, Zé? Então, ele se expressou mal, recebeu várias críticas, mas eu entendi o lado dele também, porque o São Paulo viajou com 40 pessoas. Eu repito, não é porque é o São Paulo, se fosse qualquer um, você faz uma viagem longa, aí você tem todos os cuidados. O São Paulo não tinha ninguém lá testando positivo para Covid. Aí o outro lado tem 10, hoje parece que tem 12, né? Lógico que tem que ser adiado. Eu jamais entraria em campo para jogar com alguém sabendo que os caras estão. Se você não sabe, você vai jogar, né? E aí poderia ser até muito pior, né? O negócio ia ser maior ainda. E agora a CBF fez alguns ajustes nesses protocolos, né, de testes. Eles vão testar todos os jogadores dos elencos. Antes eles testavam, Zé, só os 23 relacionados e o treinador. Você vê que agora começaram a pensar, né? Pois nós moramos no Brasil, né? A gente vai fazer o quê, né? A gente está vendo o que está acontecendo aí, né? A barbaridade, que eu não quero entrar em detalhes políticos, que Uhum. não é a minha área, mas é irritante a gente ver o que acontece de desmando aqui, politizar uma pandemia. Então, do lado do futebol, o que aconteceu? Eu vi declarações do presidente do Goiás ontem, que ele mandou refazer todos, e dos 10 eram 9, um não tinha. Então, já, mesmo dos 10, já tinha mais um errado. Um tava negativo, eram 9. Agora você falou em 12. E ele falou, ó, se não tiver direito, eu não vou jogar terça-feira. Acho que é terça o jogo, né? Parece que é no Eles, Paraná. eles viajam na terça, eles vão viajar Viagem no na Paraná. terça. Ele falou, eu vou dar WO, pode marcar, porque eu não vou viajar se os caras não puderem jogar. Então, olha o risco que você corre, cara. Você põe. De repente você falou, testou 20 jogador, tem 15 com problema de Covid. Como é que você vai jogar? Você não vai ter Não ninguém no banco de pode. reserva. Metade do seu time titular não vai. Que coisa louca, entendeu? É muito louco isso. É muito louco, muita falta de responsabilidade, de sensibilidade, de juízo, de inteligência. É uma burrice total. É demais o que eu vejo. É como a declaração que eu vi há meses atrás, quando a pandemia já estava ali no pico, em junho, maio, dirigente do basquetebol paulista veio a público e falou: o campeonato vai recomeçar, os jogadores vão jogar de máscara. Pô,
Se eu estou do lado dele, eu dou um tapa na orelha dele. Como vai jogar de máscara, cara? Põe a máscara e sai andando 10 quarteirão para ver o que se acontece com você. Você Já tem que fica parar e ir para um lugar que não tem ninguém, dar uma tiradinha na máscara para para a respirar. oxigenação voltar. Agora imagine você correr 40 minutos de basquete ou 90 de futebol com uma máscara. Você morre, Já, você cai duro. já foi Você até desmaia. provado que a Metade dos máscara caras vai atrapalha desmaiar. bem para respirar. É, lógico. Então, a gente ouve isso, a gente vê isso a vida inteira, cara. Não se melhora. O país não quer melhorar, as pessoas não querem melhorar. É uma atrás da outra que a gente tem que engolir nesse país. Todo dia você tem que engolir uma besteira, um absurdo. Ontem eu vi festejo para 100 mil mortes de Covid, até isso eu cheguei a ver. Nunca esperava isso na minha vida. Por quê? Porque é político. O negócio é político, não é a doença. Nós podíamos ter, metade desses 100 mil podiam não ter morrido, tantos os desmandos que foram feitos. Aí tem um remédio que todo mundo toma e fica bom, aí não pode. Não pode porque a ciência, não sei o quê. Pô, você querer você tá na guerra, tá brigando com isso, vão dizer que você está numa guerra antiga com uma espada. O cara derruba a sua espada, você sobrou um canivete para você. Você não vai pegar o canivete e vai para cima do cara? Claro, Exato, senão tem o que cara vai pegar, te espetar e matar. Então você tenta atacar o canivete nele antes para ver se ele morre antes que você. Então você tem que lutar com aquilo que está acontecendo, que você tem, cara. Não faz mal, vai fazer o quê? Vamos fazer, vamos tomar. E o exato. futebol, então, o futebol é uma barbaridade. O futebol brasileiro, tanto é que um presidente não pode sair do país, o outro foi solto agora por causa da pandemia, o outro também, o vice não pode sair do país, que se botar o dedo para fora do país, ele está preso. É o futebol brasileiro, é o retrato do futebol brasileiro. Sempre foi. O futebol brasileiro sempre foi assim, manipulado, cara. Então os jogadores estão sendo manipulados. Agora são os jogadores. Por mais que você queira, você tem compromisso com a televisão, tem time aí que já tem dinheiro até 2021 pago, antecipado, porque senão quebrava. E aí, claro que a televisão exige que tenha jogo. Ela pagou, pô, ela quer o dela. Tudo bem. Vamos respeitar isso, vamos respeitar o marketing, vamos respeitar. Mas para pensar um pouco, teve 4 meses para se pensar, cara. 5 meses, praticamente. Começou em março, né? Nós já estamos em agosto, praticamente 5 meses. Para você sentar com pessoas um pouquinho mais de inteligência, né? E discutir fórmulas diferentes. Chamar os clubes e falar, olha, não vai dar para fazer 38 jogos cada time. Não vai dar para estender isso aqui 6, 7 meses. Não é possível. Nós não temos material humano para atender, nós não temos dinheiro para atender. Não temos condição de fazer teste a toda hora. Então nós precisamos diminuir os jogos. Nós vamos diminuir pela metade. Nós vamos dividir aqui 5 times aqui, 5 ali, 5 lá e 5 aqui. E jogar turno e retorno aqui. Nas divisões administrativas dentro do possível. Possível remanejar um time grande para não Perfeito. colocar todos no mesmo pacote. Entendeu? A Palmeiras fica aqui, Flamengo vai lá, Corinthians vai lá, São Paulo vai lá. E, sabe, fazer um sorteio, alguma coisa desse tipo. Para ser uma coisa correta e você confinar os caras naquela região e Como se fazer fosse uma uma Copa tabela do Mundo, dirigida. Zé. É, um torneio. Tabela dirigida. Você vai jogar Bahia e Fortaleza, você vai Bahia e Fortaleza. Você não volta para São Paulo, ou não volta para o Rio Grande do Sul, ou não volta para o Paraná. É isso, cara. Você vai jogar no Paraná com o Atlético e no dia seguinte você vai jogar com o Internacional e na quarta-feira você joga com o Grêmio. Sabe, alguma coisa desse tipo tinha que ser feita, porque você ficar no mesmo ambiente. Eu sempre falei que isso aí é o modelo de campeonato que eu sempre gostaria de ver. Eu já falei isso porque o torcedor que está lá em Fortaleza, ele não tem a oportunidade de ver um Flamengo caiu lá, Flamengo e Corinthians, lá é difícil o cara que torce para o Corinthians, para o Flamengo lá, ver um jogo desse de perto. Então o cara vai ter essa oportunidade e sempre o estádio vai estar lotado. Quer dizer, nessa situação não. Daria, né? Daria. Mas isso seria legal, Zé. Mas alguma coisa, Zé, no sentido desse jogo, no caso aí o São Paulo não pode ser prejudicado totalmente. Teria que ou muda o mando de campo depois. O Goiás joga 2 vezes contra o São Paulo em São Paulo. É isso. E a diretoria, muita gente falou, o São Paulo foi insensível com a situação. O São Paulo não, aí fez média, divulgou uma nota lá fazendo média com a CBF. Porque a primeira coisa é pensar na vida. Pensar na vida, então, pensar em vidas. Não joga futebol. Entendeu? Aí tá fazendo média depois. Primeira coisa é pensar na saúde.
Isso aí, isso aí acontece porque a CBF não se preparou. Porque ela tinha que se preparar para isso. Que é a coisa mais fácil de acontecer. É o cara ir para uma festa, pegar hoje, domingo, acaba o jogo, que nem o Corinthians e Palmeiras jogar no sábado. Alguém do Palmeiras foi festejar numa festa, pegou Covid, voltou, não sabe. Na terça-feira vai fazer exame, tem 10 caras contaminados. Isso hoje é a coisa mais simples que está acontecendo. Então tinha que ter o regulamento falar, não, se o time testar Covid, o jogo está suspenso automaticamente e, sei lá, como você falou, perde o mando do jogo ou não perde nada, como não vai perder, vai continuar, a vida continua, vai ter que tocar. Então, cara, eu continuo falando isso. Não tem jeito, o futebol brasileiro é um demônio, o futebol brasileiro. As coisas que acontecem no futebol brasileiro é absurdo. É absurdo o que eu já vi. O que eu já vi, vou até lembrar você do campeonato de 2005, 11 jogos, que o cara roubou, manipulou, voltaram tudo. Aí o time, o Internacional já era campeão praticamente, e ainda o Márcio Rezende tomou o campeonato do Internacional naquela expulsão do Tinga, não deu pênalti clamoroso do Fábio Costa, ainda deu amarelo, porque falou que o cara forjou a caída. E o Corinthians foi campeão. Quer dizer, isso aconteceu, todo mundo vendo, cara. Você está vendo acontecer e continua acontecendo. Eu vi o jogo da Ponte, outro que eu estava vendo os melhores momentos hoje, aqui na IPTV, o pênalti é uma desgraça, cara. O cara dá um pênalti daquele lá, ou ele é muito burro, ou míope, ou ladrão. Não tem outra, é uma das três. Você pode escolher, escolhe a qual que você quer. Então, até contar uma historinha rápida, pode contar rápido. Foi contra o América, né, Zé? Contra o América, lá em... Foi no Canindé. Foi no Canindé o jogo. Então, nós tínhamos um time de veteranos aqui que era... Nós saímos 3 daqui, juntavam com o pessoal de Jundiaí e ia jogar um campeonato de veteranos de São Paulo. Uns 40 anos que nós tínhamos. E o doutor Taio, meu amigo, grande amigo, neurocirurgião, era o cara do time. E no primeiro jogo que nós fomos jogar, o juiz marcou a falta dele que não foi, ele virou pro juiz e falou, ou você é burro ou é ladrão. O cara falou, fora, está expulso. Expulsou ele da quadra. E as mulheres acompanhavam a gente. Era legal, porque depois a gente ia comer uma pizza. Era uma festa. A gente estava jogando para brincar, né? Aí a mulher dele espera acabar o jogo para me dar uma bronca. Falou, tá vendo? Começou a jogar com você, já ficou indisciplinada. Até hoje eu lembro, Taio, disso aí. Tá vendo como é que você é? Você era indisciplinado, mas não sabia, né? E eu que levei a fama ainda. Então é isso aí, cara. Ou o cara é burro, ou é míope ou é ladrão, porque marcar um pênalti daquele lá é um absurdo. Eu estou falando do Ponte Preta que foi o que eu vi. Eu não sei outros jogos, não, parece que não aconteceu nada demais. Mas esse da Ponte Preta é uma coisa absurda. Procure ver aí. Procure um tape aí. Deve ter em algum lugar que você começa a rir, porque é uma jogada isolada. Não tem como o cara não ver, né? O primeiro de vários erros que nós vamos ver, com certeza. Nossa, nem se fala. Ô Zé, e essa medida que eu te falei, um abraço para o Marcelo Rosenberg, que está entrando aqui. O Rogério Santos está falando, pergunta para o Zé se o Lucha gosta de figo em caldas. O Figo deu uma estrepada nele, né? Quem é o Figo também? Bom jogador e tal, mas... A história do Figo e o Rivaldo, eu escolho primeiro o Rivaldo para o ímpar mais direto, né? Não vou nem pensar nisso. Eu uma vez dividi uma fila de táxi em Nova York, no aeroporto, com o Figo. Ele estava os três caras na minha frente, assim. Mas deixa ele para lá. Foi um bom jogador, campeão, bom jogador. Mas precisa tomar muito leite para chegar em Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Uma vez pela ESPN eu fui num shopping aqui em São Paulo, na Zona Sul. Lá teve uma loja de relógio que... Era um lançamento de uma loja, alguma coisa assim, estava abrindo uma loja e ele veio para esse lançamento, ou um relógio que estava sendo lançado, estava ele e o ator lá, o Murilo Benício, que na época estava fazendo a novela lá do Tufão, né? E o Figo estava lá também. Um abraço para o Rosenberg, Batatinha, Zic, Valmir Halter. Ô Zé, e essa medida que a CBF está fazendo, esses ajustes, só vão acontecer... só no fim de semana, não é para essa rodada no meio de semana não, viu? Eles só vão testar ainda os 23 relacionados e o técnico. Ou seja,
E o pessoal que vai junto, que acompanha, não... Essa eu pergunto para você também, e aí? Esses daí estão imunes, né? Então, Quer dizer, são assintomáticos, não passam a Covid para ninguém? Então tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. É tudo que tinha que ser considerado não foi. Você falou uma delegação de 40 pessoas. É por aí, cara. É 35. Você não tem como economizar muito. Você tem que levar roupeiro, tem que levar massagista, tem que levar um médico, tem que levar o fisioterapeuta, a comissão técnica. Só aí já tem umas 10 pessoas, além do eu sei, elenco. eu sei de uma coisa, estão acabando com um dos maiores hospitais que a gente conhece, que é o Albert Einstein. Alguém vai sobrar para alguém lá dentro, né? No laboratório, alguém, os exames tudo saindo, saindo errado. Que agora a CBF já liberou agora para fazer os exames em qualquer laboratório nas cidades respectivas e aí o custo vai ser reembolsado. Puta, Zé, que confusão. Pô, cara, sabe, e não é isso que tem que fazer, cara. Não sei. Eu não sei. Eu acho que sou meio louco. Estou morando no país errado. Mas eu não teria a menor dúvida em dividir esse campeonato, cara. Você vai atender, tem que fazer o campeonato, mas vamos fazer da forma mais restrita possível. Não há condição. Volto a dizer, o Brasil é um país continental, o país é muito extenso verticalmente, ele não é lateralmente, ele sobe e desce. Então, tudo isso tem que ser pesado, cara. Tá? As condições de cada lugar, aonde vai jogar? Vai jogar lá, não sei aonde. Ah, tá. Como é que é a condição lá? Pode jogar? Tem estrutura lá? Como é que está o clube? Fazer uma vistoria 2 meses antes, sentar com o cara do clube, passar para ele, ó, tem que estar tudo isso aqui pronto daqui a um mês. Um mês antes do campeonato começar, nós vamos vir aqui checar se está tudo bonito. Devem ter feito isso, acho que é o mínimo, né? Que você fazer isso, checar cada estádio de cada time, onde vai ter o jogo. Então, cara, sei lá, viu? É demais, viu? O Goiás provavelmente ou não vai jogar ou vai com o time reserva, porque os caras não Isso vão ficar liberados. o presidente até estava falando isso. O presidente do Goiás é médico, até o Marcelo Almeida, ele estava falando sobre isso. A CBF também tem que definir isso. Quantos jogadores faltando no elenco que eles vão cancelar os jogos? Porque provavelmente é o que você está falando. Eu acho que eles não jogam de novo contra o Atlético. Eles devem. Isso que você está falando é mais uma, tá vendo? É mais uma que eu não tinha pensado. Cara, tem um limite. Se tiver só 5, tá liberado, vai ter jogo. Vocês se viram, que é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Como foi para o Goiás, pode para São Paulo amanhã acontecer. Pode acontecer, nós estamos expostos à pandemia aqui. Eu corro menos risco porque eu não saio de casa. E quando saio como se eu fosse para a guerra, né? Eu não chego perto de ninguém, quer dizer... Então, cara, pô, é demais isso. É insuportável esse tipo de coisa. A gente vê essa burrice absoluta que reina no futebol brasileiro. É demais. Mas o negócio está difícil. Você toma 7-1 da Alemanha, você não sabe por quê, né? Agora, Zé, o negócio é complicado. Nesses dias eu saí de carro, eu estava passando com o carro, parei no farol. Estou com o vidro aberto, vem vindo um cara correndo sem máscara. E o cara... Aí eu falei, caraca, eu fechei o vidro. Olha, a gente tá ficando maluco também, né? Um negócio bem... Não, a gente tá ficando psicótico, cara. O cara espirra ali na esquina, você sai correndo pro outro lado de medo. Então não é tão assim também, né? Mas, em contrapartida, você pega o transporte público de São Paulo, onde cabe 36, tem 60 pendurado, um em cima do outro. E aí, se vire, né? Sim. Se vire, né? Outro dia eu vi uma relação, o cara mostrando uma barra numa academia, onde você faz levantamento, barra fixa, e um ônibus lotado. Né? O cara falou, onde é mais fácil o cara pegar Covid? Nessa barra aqui, que ele vai fazer sozinho, depois vai passar um pano, limpar, ou nessa aqui? Pô. Entende? É assim que o brasileiro é dirigido aqui. É por um bando de... Eu não vou ser idiota, porque todos eles saem milionários do governo. Todos saem milionários. É tudo milionário, tudo cheio de dinheiro. Então, idiota eles não são. Eles não estão fazendo isso por burrice. Né? Certeza. E o futebol é a mesma coisa. O futebol é o mesmo tamanho. Ninguém está fazendo por burrice. Eu falo burrice porque é uma estupidez absurda. Mas, no fim, o cara entrega lá,
às vezes com rombo o time, devendo uma baita grana, mas ele vai viver na Suíça, né? Até, sabe? É, Vai buscar os dólares lá, a, né? a gente Como eu estava digo, falando os isso, né, Zé? alface, né? Vai buscar os alfaces na Suíça. A gente Tá estava ótimo. falando isso, sobre isso ainda depois da final, né? A gente falou isso, quando o cara quer. Por que que quer tanto uma boquinha lá para ser presidente, né? Cara, nunca vi. Uma vez eu era técnico do Flamengo e o Flamengo estava num problema sério de grana, 89 e 90. Eu até vim embora em 90, não renovei o contrato, porque eles começaram a atrasar 2, 3 meses o pagamento e nem o meu aluguel eles estavam pagando. Então eu tive que fazer um acordo lá, os caras pagaram e eu vim embora. Teve uma eleição lá que saiu tiro, pô. Deram tiro na eleição. Eu nem ia na eleição, porque eu era profissional, não tinha nada a ver. Saiu tiro, chegou polícia, de tanta briga para o cara querer ser presidente do Flamengo, arruinado, estava falido o Flamengo naquela época. Depois é que começaram a levantar, hoje está numa boa. Aí você fala, mas por que, né, que o cara quer tanto ser presidente do clube? É que ele ama o clube? É. E tem muita coisa, Zé. Tem muita coisa por Eu, trás ainda. Você vê a última eleição do Corinthians foi uma coisa lamentável. Você lembra o que aconteceu também? eu tô falando, cara. Tem? Os caras queriam pegar o Andrés, ficou escondido num banheiro, tá? Mas Verdade. você vê os carinhas que tem por trás aí também, o negócio é feio, viu? Não é. Então, esse é o tipo de coisa que eu acompanhei muito aqui a Ponte Preta, eu vi muito isso por aqui também. E é uma pena, né? Porque o clube fica, né? Os caras passam, os caras levam o que tem e passam, né? Que nem furacão, né? Leva, você tem que começar tudo de novo, né? Corinthians hoje, não sei como é que vai sobreviver, né? Como é que vai fazer? Vai perder estádio, vai penhorar, não vai fazer, vai conseguir pagar, não vai, sem torcida, só com o dinheiro do patrocínio? Não sei, tem que pagar salário também, né? Então você não Tem consegue fazer essa, nenhuma cara. coisa nem outra, né? Não consegue ter time, não consegue disputar título, não consegue pagar, fica nessa mixórdia desgraçada, né? Então, o que vai Agora, fazer? Reflete nisso aí. ô Zé, a Covid aí também, esses testes aí, pelo menos tem servido para alguma coisa. Tem um jogador na NFL, Cameron Smith, ele vai passar por uma cirurgia, ele joga no Minnesota Vikings. Ele descobriu um problema cardíaco. Assim, ele pegou a Covid e foi fazer exames e descobriu esse problema cardíaco. Pelo menos não é boa notícia, ele vai ficar fora tal, da NFL, mas descobriu a tempo porque o coração dele podia aumentar muito. Essa é a explicação que eu ouvi dele. E pelo menos ele vai fazer essa cirurgia e tem muito tempo para se recuperar e voltar a jogar, né? Exatamente. E a gente está vendo que ela deixa sequelas. A cada dia se descobre alguma coisa, porque é um bicho novo, né? Ninguém estava acostumado com isso aí. O que a gente vê, e eu acompanho isso diariamente em tudo, em todas as redes, em televisão, é que se você tratar nos primeiros 2, 3 dias, você é curado rápido. Isso está acontecendo com um monte de gente. A gente vê depoimento a toda hora. É que a grande mídia não fala, que não está interessada em falar. Mas há a cura do negócio, a hidroxicloroquina, que eu falei do canivete. A hidroxicloroquina não tem dado científico, não sei, mas está curando gente. Ou o cara toma e cura a cabeça do cara e o cara não, a Covid vai embora. Sei lá, cara. Por que não pode tomar? Por que é proibido tomar? Qual o problema do cara tomar? Tem que morrer o cara? Por que tem que morrer? Por que não toma antes? Eu me lembro Sim. lá atrás, quando começou o bicho a pegar, que o ministro da Saúde falou, só procure em hospital quando sentir falta de ar. Porque se eu sentir falta de ar, eu morro em 48 horas. O meu pulmão já foi metade para o saco. Quer dizer, é absurdos, absurdos e absurdos que a gente vê nesse país, de cima para baixo, de baixo para cima. A população também não ajuda em nada. Hoje abriu Campinas aqui tudo, eu vi na edição do meio-dia aqui a TV, a rua aqui do comércio, né, o calçadão do comércio aqui, tinha 1 milhão de pessoas. Sai todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer, não, tudo bem, tá de máscara, tudo, mas, pô, cara, o que você está fazendo ali? Tá todo mundo louco para sair na rua, mas vamos com calma, vamos dar uma ajudada, né? Restaurante, É, vamos dar uma ajudada. Então vamos ajudar a não passar o Covid, a segurar as pontas, que o bicho vai estar aí, não, isso aí não vai parar agora. é Isso a aí mesma nem com a coisa. vacina vai parar, ele não vai sumir. A vacina não vai fazer ele desaparecer.
Nós vamos conviver com ele talvez o resto do que a gente tenha de vida. Mas vindo uma vacina, pelo menos você se protege, está protegido, ela deve vir logo. Essa é a grande esperança. Mas, gente, vamos trabalhar para ter menos morte, para aliviar, para diminuir. Não, parece que é difícil, mas não é impossível. Eu vi um estudo aqui de Porto Feliz, que é a cidadezinha aqui próxima. Não sei se você conhece Porto Feliz, tinha a Porto Felicense, né, que disputou a terceira, segunda divisão. Eu cheguei a jogar lá, um amistoso com o União Barbarense. É um lugar bucólico, delicioso, tem a gruta lá. Lá o Ademar, que era do São Caetano. Então, tem a gruta que passa o Rio Tietê, você desce até a beira do Rio Tietê, maravilhoso, um lugar espetacular. O prefeito era médico, quando começou o rolo, ele reuniu todos os médicos da cidade e decidiram fazer o kit com os remédios que estavam sendo falados. Ele falou para a Espanha, que estava usando, para a França, que aquele Didier foi o primeiro que falou. Aí o cara ia lá, fazia o teste, está com Covid, toma o kit, vai para casa. Espera 2 dias, 3 no máximo, se não melhorar, volta para cá. Ele teve 3 mortes em 1.500 pessoas, isso pode procurar no Google aí, que está aí no Google. Sim. 3 que morreram porque demoraram para ir. Quando chegaram já estavam numa situação que não dava mais para salvar. E todos os médicos tomaram, exceção de 2 que não quiseram tomar, pegaram a Covid. Aí tomaram o remédio. Então, cara, tá ali, pô, isso foi feito. O Alexandre Garcia fez uma live com esse pessoal, com quem estava usando. Pô, cara, será que não há humanidade nessas pessoas que dirigem? Eles só estão pensando na grana deles, só isso que eles querem. Superfaturar, dinheiro para todo mundo, joga dinheiro para cima, quem pegar é seu. É mais ou menos o Brasil, né? A nossa corrupção é institucional, né? Ela tá aí, né? Eu vejo corrupção desde que eu nasci, né? Fazer o quê? Faz 60 anos já. Eu não sei se eu contei a história para você de um juiz de futebol lá da minha época de jogador. Eu ainda era garotão, eu entrava no time, era campeonato amador do estado, eu jogava de vez em quando, eu estava 17, 18 anos, já estava entrando para jogar no time. E os meus pais tomavam conta do clube, do União Barbarense. E tinha um senhor que era o nosso juiz, era o titular nosso. Ele trabalhava, acho que na Guarda Municipal de São Paulo, Guarda Civil, e meu pai que fazia o contato. Meu pai era diretor, técnico, meu pai era o meio faz tudo lá no União Barbarense. Então ia jogar com um time muito difícil, em Santa Bárbara, né? Um time que vinha lá, sei lá, Porto Felicense da vida, um time forte. Uhum. Ele ligava para a federação, falava com o presidente, falava, eu quero fulano de tal aqui domingo, hein? Ah, pode deixar. Meu pai, o apelido dele era alemão, porque nós somos descendentes de alemão. Meu avô era alemão. Pode deixar, alemão. Pode ficar tranquilo. Aí o cara chegava na sexta-feira à noite, ele vinha de trem, de São Paulo, e ficava alojado no clube. A minha mãe fazia do que tinha de bom e melhor para ele, cerveja à vontade. Acho que nem grana ele recebia. E não dava outra, era o União Barbarense na cabeça. Passaram-se alguns anos, eu já estava aqui em Campinas, já tinha parado de jogar, acho que até, ou ainda estava jogando aqui no Tênis Clube, não me lembro. O União ia disputar para subir para a segunda divisão, um jogo extra. Eu me lembro bem, o jogo era em Bauru, no Campo Noroeste, era União e Marília, alguém lá de cima. E na segunda-feira eu corri comprar a Gazeta Esportiva. Você deve se lembrar que a Gazeta Esportiva trazia a súmula de todos os jogos que tinham, né, no Brasil na segunda-feira. Era desse tamanho a Gazeta Esportiva na segunda-feira. Era uma delícia, né? E eu fui lá procurar o jogo do Barbarense. E o União jogava pelo empate. E o União foi 0-0, o União subiu. E fui ver a súmula do jogo. Quem era o juiz? Era o cara. Eu falei, pera um pouquinho, esse cara já morreu. Pô. Eu era moleque, ele já tinha uns 35, 40 anos quando ele vinha pitar. Agora eu já estou com 40. Pô, quantos anos ele tem, esse cara? Passou um tempo, eu estava sem... Naquela época acho que não tinha celular ainda. Sem muito contato, aí um pouco recente, aí, uns 2, 3 anos atrás, eu estava num almoço lá com a minha turma e perguntei para um dos meus amigos que era da diretoria do Barbarense naquela época. Eu falei, cara, como é que aquele fulano de tal apitou o jogo, né? Ele falou, pô, você lembra dele? Eu falei, claro, ele era meu amigo, eu comia com ele, né, almoçava e jantava com ele, porque ele ficava lá no clube, né? E eu jogava e eu podia, se precisasse dar butinada, podia dar à vontade, não tinha problema nenhum. Como é que você... O cara já estava com mais de 60 anos. Ele falou, pois é, cara, nós ligamos na federação, na quarta-feira, e perguntamos dele.
E o cara disse para nós que ele ainda estava no quadro, ele não estava apitando, ele estava afastado por causa da idade, mas não tinha limite de idade naquela época, agora tem. Mas ele pertencia ao quadro. Aí, dá para escalar? Ele falou, não sei, se vocês forem falar com ele e ele topar, eu escalo. Aí os caras na quinta-feira pegaram um carro, pegaram o endereço dele e foram lá, Alto da Boa Vista, aqueles lá, depois do aeroporto lá, eu lembro mais ou menos disso. E ele topou, ele falou, pô, Leão Barbarense é minha casa, meu Deus, pode escalar que eu vou. E ele veio, apitou o jogo, e eu perguntei, ele roubou muito? Ele falou, não teve jogo. Tudo que era faltinha parava o jogo, a bola não saiu do meio de campo. 0-0, um chute no gol, e é nóis. Eu estou falando isso de, sei lá, 78, 79, nem sei o ano, 80, por aí. Como isso é vício, cara, como isso acontece, né? Então, tá aí, o vício tá aí. A história do João Edson com a Ferroviária, essa você conhece, né? Porque essa está em livro, que os boleiros adaptaram essa história, né? Que ele manda voltar 2 vezes o pênalti e fala, se você se mexer, você está expulso e acabou. Aí o goleiro fica parado, o cara faz o gol. Isso foi uma verdade. A Ferroviária de Araraquara jogava, não sei contra quem, o último jogo do campeonato e tinha que ganhar, senão caía. E o João Edson era o famoso juiz da época que negociava todos os jogos. E vai o João Edson apitar o jogo. E deveria receber uma metade no início e metade no fim. Aí, a Ferroviária é uma draga. Aí, primeiro tempo, 40 minutos, ele dá um pênalti para a Ferroviária. E o back da Ferroviária é o Antoninho, um cara do meu tamanho, assim, chutava forte pra caramba. O Antoninho vem e enche o pé, bom, na trave. Pá, vai embora. Acaba o primeiro tempo, 0-0, começa o segundo tempo. E ninguém entra na área, Ferroviária, ninguém cai, né? Aí, puta, ele dá outro pênalti. Aí vem o Antoninho e chuta aquela porrada fora. E, puta, e o João Edson apavorado. Ele falou, pô, o time vai cair, é capaz de eu apanhar aqui e não receber minha grana, né? Como é que vai fazer? O jogo vai aos 40 e qualquer coisa, ele dá o terceiro pênalti. Aí o Antoninho pega a bola, o João Edson corre nele, toma a bola dele e fala, você não vai bater esse pênalti não, chama aí, você travante, bate você. Aí o cara vai, faz o gol e tá tudo resolvido. Essa história está em livro. O Sarno, lembra do Francisco Sarno? Que foi jogador, técnico. Acho que foi técnico de São Paulo, inclusive. Não me lembro. Não lembro. Ele escreveu um livro e coloca isso aí, fato real. Quer dizer, não é brincadeira, não. Então, vai fazer o quê? Mas e até nesses dias eu recebi, lógico, no WhatsApp a gente recebe tanta coisa aí. Numa das histórias aí tinha a foto do Luiz Flávio, que apitou no sábado, aí tinha, como é que estava escrito? Eu levei o jogo até 50, vocês queriam ainda que eu batesse os pênaltis. Mas aquilo lá tem que acreditar, debitar para o Gustavo, o zagueiro do Palmeiras, sim, que fazia aquele pênalti, dar um carrinho naquela hora, meu. Aquilo é demais para minha cabeça. Ana Lúcia aí, Zé. Oi, Ana. Beijo. Beijo para Ana. Ô Zé, você citou o nome João Edson. Pô, eu lembrei do Paulo Edson, que faleceu hoje, né? Paulo Edson. Pois é, cara. Mais um que se foi, né? E eu acompanhava muito ele. Deve ter conhecido ele pessoalmente, mas ouvia muito ele. Eu ouvi demais. Eu vi pouco também o Paulo Edson, não lembro de ter encontrado ele, mas assim, eu tinha ele no Facebook, ele estava sempre nas polêmicas com a política e tal, e ele escrevia cada história maravilhosa também. E eu gozado que chamava atenção, cada um que morria, ele colocava lá, mais um que pega o trem, e eu continuo por aqui. E todo mundo, pô, Paulo, para de falar isso, né? E aí, a semana passada, ele infartou. Ele tinha graves problemas cardíacos, né? Eu li sobre isso. Tava complicado. Ele até participou... ele participou da homenagem que fizeram para o Zé Paulo de Andrade, ele entrou na rádio para falar. Tinha um vozeirão, né? Era muito legal. Ô Zé, falando em voz, outro dia eu estava eu não sei se eu te falei isso, quando eu fiz a live com o Estevam Soares, que ele lembra, a voz dele lembra muito a tua voz, eu falei para voz sexy, né? Tanto eu como ele tem voz de Tony Bennett, né? Voz sexy. Ele é mais rouco do que eu, né? Ele dirigindo o time tem uma hora que você não consegue falar mais, né? Ele perde a voz, né? Mas agora, o padrão, o timbre é mais ou menos igual, né? Legal. É verdade. Agora, quem deve ficar muito rouco é esse técnico que era do Santos, que está dirigindo o Atlético agora. Esse é um louco.
o Sampaoli já conquistou uma vitória excelente, ganhar do Flamengo. O Flamengo, né, no Maracanã, Zé? Pois é, eu vi os melhores momentos do jogo. Foi um azar danado, né? O Felipe Luiz meter contra, dar um sem pulo na bola, na cara do gol. Ele vai com a perna errada, com a perna direita, que não serve nem para subir no bonde. Deixa a bola passar, sei lá, deixa bater, sair. Aí enche o pé na bola de lado, a bola ou ela vai para volta ou ela vai para cá, pá. Tem jeito. Mas o Flamengo foi melhor. Aquele lance que o menino chuta na trave lá, o Bruno, Bruno Henrique. É. que ele podia logo de primeira meter para dentro da área, o Gabriel entrava de bola e tudo. Só tinha o Gabriel e não estava impedido, porque o Bruno está quase na linha de fundo. Aí ele quer fazer um gol antológico de estar e chutar na trave. Ali liquidava o jogo. Aí hoje você pega o cara e fala assim, o Sampaoli deu um nó tático, não quer? Mas que nó tático? O cara ficou lá atrás segurando, foi no contra-ataque e ganhou o jogo. E o Felipe Luiz também, 35 aninhos, já terminou o ano passado, já não estava muito bem. Eu não sei se a vida dele vai continuar muito feliz dentro do time do Flamengo, mas eu acho que são resultados estranhos que vão acontecendo, né? Então, eu acho que esse começo, eu já falei isso antes, vai nivelar muito por baixo, né? Quem tiver um pouquinho mais de Todd, um pouquinho mais de pulmão, vai ganhar jogo. E todo o time vai jogar ali meio na segurança, né? Eu vi Internacional e Curitiba também, que foi um belo jogo. Paulo Guerreiro fez um gol de Paulo Guerreiro, cara. Pô, esse cara, vou te contar, cruzamento, ele chapa a bola no lugar certinho, onde não batia ninguém, nem no goleiro, nem nada. Chapada, quer dizer, quando aquele cara que a bola tá vindo, ele tá olhando para onde tá o goleiro e o zagueiro. Ele fala, eu tenho que chutar aqui, antes da bola chegar. Ele é fora de série. Ele é um jogador que não é de tanta habilidade, mas é um jogador fora de série. E o cara que fez a jogada, é muito bom jogador, que é o Thiago Galhardo, que jogou. O Galhardo jogou aqui na Ponte, né? Jogou Sim, aqui. Jogou na Ponte, jogou no Vasco, jogou no Ceará. Bom jogador. Falando sobre. Eu tô com o Zé Boquinha aqui, a gente até está repercutiu no início. Depois, quem quiser ver a live, que fica aí no IGTV, porque a gente falou muito sobre esse caso aí do jogo Goiás e São Paulo, aqui no início dessa live. Então, o Jacozinho não pôde participar porque ele teve um problema familiar. Ele está se dirigindo da Bahia lá para o Espírito Santo e ele me avisou que não poderia participar. Mas a gente está sempre com o Zé Boquinha e hoje repercutindo essa rodada. O Zé que tem lá, mostrando os troféus, muita coisa ali, ali no armário do Zé, ali na estante do Zé, com muitos CDs, muitos troféus e medalhas que foram conquistadas no basquete. Ô Zé, e o que eu estava falando sobre... E o Santos, hein? Começou... O Cuca já reestreou aí no Santos, um empatezinho que levou o gol em cima da hora, Zé. Teve reclamação, né, do lance do escanteio, né? Que estava havendo uma troca e todo mundo deu uma parada e o juiz mandou bater o escanteio rapidamente, né? Pegou a defesa do Santos meio de calça curta, né? O Cuca deu streamlick nele ali. É bom não ter, ele teve um problema cardíaco também. É bom o Cuca ficar mais calmo, e tem mais 37 jogos para fazer, vai devagar. O time não é grande coisa. Pegou um bonde andando aí, sem dar nenhum treino, vai devagar. 1-1 tá bom por enquanto. Vai arrumando esse time aí, que não vai ser fácil, não. E o Rogério Sanz está falando aqui que primeiro ele falou aqui do Felipe Luiz, foi o aniversário do Felipe Luiz, e ele falou que o Daniel Alves foi oferecido ao Flamengo. Na verdade, o Daniel Alves explicou isso aí, falou que no Brasil ele só joga no São Paulo mesmo. Foi logo depois também da derrota aí para o Mirassol, né, Zé? Então ele tinha que dar alguma explicação. Agora, quem eu acho que surge bem aí no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, né? Que já ganhou do Fortaleza, tem bons jogadores. Vamos ver aí como vai ficar. O Zé sempre tem basquete, a gente não sabe da vida do Zé, aqui tem NBA, tem muito basquete para fazer. Mas sempre às segundas-feiras a gente pode estar aqui, né? Conversando com o pessoal sobre a rodada aí de fim de semana, né, Zé? Sei que você quem manda. Com certeza, se não tiver outro para fazer, você me avisa. Você é o titular, Zé.
Ah, é? Tá bom, que bom. O que depende é da ESPN para te liberar. Não, não tendo basquete. Agora, lá é 1, 2 jogos por semana, né? Que às vezes pode coincidir. Eu vou trabalhar quarta-feira às 7h30 da noite. Das 7h30 às 10. Quer dizer, depois das 10 eu estou liberado. Então, qualquer coisa, na quarta-feira a gente pode fazer alguma coisa, se quiser. Mas é o que eu Legal, estou Zé. escalado nesse momento. Tá, joia. E falando ainda sobre outro jogo, não sei se você acompanhou o Grêmio e Fluminense. É duro ver o Diego Souza fazendo gol, hein? Ele continua lá. Aí Eu faz ia um falar disso, golzinho. cara. Ele continua dele jogando de centroavante, né? Eu acho Então, interessante isso. Você vê o que é um técnico bom, né? De cabeça, que ele fala, não tem mais fôlego para vir buscar a bola, não tem mais fôlego para correr pelos lados. Vou botar ele lá dentro, pô. Ele é forte, é maneiro, cara que sabe proteger bola, chuta muito bem com os dois pés e de curta distância ali para ele vai ser sopa no mel. E foi. Sobrou e pumba, enfiou para dentro da rede. Legal. Eu estava naquele jogo Atlético Mineiro e Palmeiras no, no no, no, Palestra, antes no do Allianz amplo Parque, ele faz palestra. aquele gol do meio do campo. Nós estávamos lá, eu e Paulo Soares. Paulo Soares narrando e eu comentando pela Eldorado e ESPN. Aquele gol que ele faz no meio do campo, que foi antológico, né? Que Que gol, golaço. lindo. Saber jogar ele sabe, né, Zé? Mas a preguiça que ele mostrou ultimamente aí a bola caiu no pé dele, ele sabe o que faz, né? Eu acho que o que deu uma quebrada um pouco nele foi aquele gol perdido Vasco e Corinthians, né, no Pacaembu. Aquele gol que o Cássio fez, a defesa da vida, né? Da história do Corinthians. Né? Aquela defesa valeu Libertadores e Mundial. Né? Se É, aquela bola entra, acabou o jogo. Ali o Corinthians não tinha uma força para fazer nada. E eu acho que a partir dali ele caiu muito de produção, pesou muito na carreira dele. E esse agora é o ele grande volta numa culpado. posição que ele não precisa fazer muita coisa, chega ali, faz um pivô, segura o zagueiro, sabe fazer, sabe dominar bem bola, sabe tocar como ninguém. Joga mais 1, 2 anos ali tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Ainda mais no O esquema grande, do Renato Gaúcho, que todo mundo corre, time todo bem arrumado. Legal, gosto do estilo Renato Gaúcho, acho que aquilo que ele aprendeu jogando, ele faz dentro de campo como técnico. Ele é um cara realmente. E assume, né? O que eu acho importante nele é que ele assume as broncas todas. A sim. personalidade dele é discutível, ele é um menino do Rio, de praia, apesar de ser gaúcho, mas ele a personalidade é muito forte. Eu gosto de gente assim, eu gosto de gente que assume e faz. E ele perdeu o Everton no time, né? Mas ele tem um jogador lá que pode usar. O Grêmio não precisa contratar, não. Esse PP é muito bom de bola. Muito bom. Pode ter certeza que esse cara vai dar o que falar. Jogadorzaço. Eu sempre gostei muito porque é um cara brigador, sabe jogar, faz a função, ele volta, ele vai para o ataque, chega bem, bate no gol de fora da área. É um grande jogador, viu, Zé? Já foi lançado ano passado, como outros garotos que ele vem lançando, né? Esse é um trabalho muito bom também do Renato. E o mais importante no Renato lá atrás é ver os jogadores que ele recuperou, né? O Michael virou líder do time, estava queimado no time do São Paulo e era um jogador ótimo, um cara que Bom marca jogador. forte, passa bem, sai com a bola. Pô, ele jogou pra caramba no Grêmio. O lateral esquerdo, o Cortez também, que foi meio chotado do São Paulo. O Cícero jogou muita bola com ele também. Ele Então é faz um cara jogar. que sabe usar o psicológico, sabe aquele cara que jogou é mais ou menos como eu joguei também, e eu sei o que eu quero ouvir, sabe? Eu sei o que o cara quer ouvir. Ele não quer ouvir eu pegando no pé dele querendo que ele jogue como eu, não. Ele quer ouvir alguém que incentive ele a jogar o jogo dele, da maneira que ele joga. E é o que o Renato faz. Ele adapta o cara e fala: joga o teu jogo solto do jeito que você sempre jogou, não tem problema nenhum. Perfeito, Zé. Zé, então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Meu, sempre um prazer ouvi-lo e a gente vai marcar as próximas, tá, Zé? Vamos depender aí das suas escalas. Sempre um prazer ter o Zé Boquinha aqui com a gente. Um beijo para a Giovanella, Gigi Greco está aqui com a gente, o Gabriel Tavares também entrando, o Klaus. Um abraço a todos que participaram da live. Muito obrigado mais uma vez, Zé. Um abraço a todos, obrigado, Maurício. Tamo junto, mas separado. Valeu, Zé. Boa noite. Okay.